Então, pessoal, hoje vamos resolver uma questão de contabilidade de custos da banca Consulplan. Então, vamos iniciar. Aí aqui nós temos curso de contabilidade professor Moreira. Aí aqui nós temos a questão. Aí, pessoal, antes de a gente resolver a questão, gostaria que você, se já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E ao final desse vídeo, se você gostar, dê o like. Se você não gostar, dê o dislike. Não tem problema nenhum. Então, vamos aqui para a questão. A questão diz o seguinte: a missão da controladoria é assegurar a otimização do resultado econômico da organização, com responsabilidade de tornar as informações úteis para breves ou futuras e importantes mudanças no cenário empresarial. Em organizações descentralizadas, grande parte do poder na tomada de decisão está nas subunidades. Nesses casos, o sistema de controle gerencial frequentemente usa preços de transferência para coordenar as ações das subunidades e avaliar o desempenho. A empresa Computadoras MMX Limitada, com matriz em São Francisco, fabrica e vende computadores. Ela conta com 3 divisões, cada uma delas localizada em um país diferente. Divisão da China, fabrica componentes de memórias e teclados. Divisão da Coreia do Sul, monta os computadores usando peças fabricadas internamente e componentes de memórias e teclados na divisão da China. E divisão dos Estados Unidos, embala e distribui os computadores. Aí aqui continuando a questão. Cada divisão é operada como um centro de lucro. Os dados para o trabalho feito para cada divisão para um computador são, aí aqui nós temos divisão da China, divisão da Coreia do Sul, divisão dos Estados Unidos. A divisão dos Estados Unidos, os valores já convertidos para o real. Custo variável, divisão da China, 1.600 yuan. Divisão da Coreia do Sul, 300.000 won. Divisão dos Estados Unidos, R$150. Custo fixo por unidade, divisão da China, 2.000 yuan. Divisão da Coreia, 450.000. Divisão dos Estados Unidos, R$250. Aqui é 450.000 won. Alíquota do imposto de renda sobre o lucro das operações. Divisão da China, 40%. Divisão da Coreia, 20%. Divisão dos Estados Unidos, 30%. Preço de transferência com base no mercado. 5.000 yuan, China para a Coreia do Sul. 1.800.000 won, Coreia do Sul para os Estados Unidos. 2.400, preço de vendas às lojas do varejo. Taxa de câmbio, 8 yuan, igual a R$1. 1.500 won, igual a R$1. Considerando o resultado das 3 divisões, o valor total do lucro líquido por unidade de computadores da empresa Computadores MMX será... Aí aqui tem os valores. Pessoal, aqui é o seguinte: o que é o preço de transferência? Preço de transferência é aquele preço que é o preço de transferência é quando você faz o preço por etapas. Então, você tem várias etapas. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, vai tendo várias etapas. E a gente observa o seguinte, ó. Nós temos a divisão da China, a divisão da Coreia do Sul e a divisão dos Estados Unidos. Cada uma fabrica uma coisa e vai mandando para outra divisão, até chegar no final. Então, é como se fosse por etapas, tá? Então, vamos resolver essa questão. Observe que os valores aqui, ó, eles estão numa moeda, 1.600 yuan, e aqui ele diz quanto é o preço de cada um desses yuan. Por exemplo, ó, 8 yuan corresponde a quanto? Corresponde a R$1. E aí ele deu, ó, custo variável 1.600 yuan, custo fixo 2.000 yuan. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse yuan para real. E como é que a gente transforma yuan para real? Aí a gente vem aqui na outra página e aqui eu digo bem direitinho, ó. Divisão da China, transforma yuan em real. 8 yuan, R$1. Regra de 3 direta, pega os valores em yuan e divide por 8. Então, pessoal, você já vai pegar aqui os valores, ó.
Você pega os valores que tem lá na China e transforma em real, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho 1.600 yuan, então eu faço assim, ó, 1.600 divido por 8, que vai dar quanto? Que vai dar 200. Então, 200 são meus custos variáveis. Então, aqui, ó, nesses custos variáveis, eu tenho quanto? 200. Tá? Aqui o próximo, ó, 2.000. Eu pego 2.000 e divido por 8. 2.000 e divido por 8, que vai dar quanto? 250. Então, aqui eu coloco 250. Agora, pessoal, ó, 5.000 yuan. Do mesmo jeito eu faço nos três logo, tá? Então, ó, 5.000 yuan. Vou dividir por 8, tá? Então, vou pegar aqui 5.000 e vou dividir por 8, que vai dar quanto? Aí eu pego aqui a calculadora e faço bem rapidinho. 5.000 divido por 8 dá 625. Pronto. Aí eu coloco aqui, ó, 625. Tá? A divisão da Coreia é 300.000 won. Aí o que é que eu faço? Ó? 1.500 won é R$1. Do mesmo jeito, eu vou pegar 300.000 e vou dividir por 1.500. 450.000 dividir por 1.500, tá? Aí eu venho aqui, ó, e faço isto. Opa, deixa eu botar aí 625, que ele nem é aqui não, é aqui em cima. 625. Agora vamos lá, ó. Eu pego aqui, ó, do mesmo jeito. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais. A divisão da Coreia do Sul transforma o won em real. 1.500 won, R$1. Regra de 3 direto. Pega os valores em won e divide por 1.500. Então, eu tenho aqui, ó, 300.000 won. Então, eu pego 300.000 e divido por quanto? Por 1.500. Vamos ver quanto é que vai dar isso aí. 300 divido por 1.500. Dá igual a 200. Então, aqui eu tenho 200. Eu venho aqui e coloco 200. Depois, 450. Do mesmo jeito, ó. 450 dividido por 1.500. Vai dar quanto? 450 dividido por 1.500. Dá igual a 300. E o outro que eu tenho que dividir é 1.800.000, também dividido por 1.500. 1.800.000 dividido por 1.500, que vai dar quanto? Calculadora de novo, pessoal. 1.800 dividido por 1.500 dá igual a 1.200. Pronto, 200, 300 e 1.200. Aliás, eu já tenho 200, né? 200, 300 e 1.500. 1.000 e quanto? 1.200. 1.200. Pronto, pessoal. Então, primeira coisa que eu fiz foi transformar esses valores da China e da Coreia do Sul em real, tá? Agora vamos resolver o problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? Pessoal, a gente vai resolver esse problema, ó, dessa maneira aqui. A gente fez essa DRE para você entender, tá? Então, vou botar aqui, ó, China, Coreia e Estados Unidos. E o que é que a questão está pedindo? Nós estamos transformando, mas nós não sabemos o que é que a questão está pedindo. A questão está pedindo o valor total do lucro líquido por unidade. Então, ele quer saber o valor total do lucro líquido. Então, pessoal, ele quer que você faça o seguinte, ó. Ele quer que você some os valores desse lucro aqui, ó. Quer que você some o valor deste lucro mais este, mais este. Então, a questão quer isto aqui, tá? Então, vamos colocar os preços, ó. Pessoal, o que é o preço de venda? Opa, aqui não tem, né?
Divisão dos Estados Unidos já está transformada em real, então não vamos colocar. Então, pessoal, vamos colocar primeiro os valores, tá? Os custos variáveis da China e da Coreia e dos Estados Unidos. Vamos lá, vamos colocar aqui só para a gente voltar aqui. Então, eu tenho os custos variáveis 200, 200 e 150. Então, eu coloco aqui, ó. Custos variáveis 200, 200 e 150. Os custos fixos. Os custos fixos é 250, 300 e 250. 250, 300 e 250. 250, 300 e 250. Então, pessoal, ó, o que era os custos variáveis que estavam em moeda chinesa, eu transformei para o Brasil. E o que era da Coreia também eu transformei para o Brasil, tá? Aí, pessoal, a gente vê que é uma questão, que as questões é para ser o seguinte, ó. Uma questão da banca Consulplan, tá? Ela é para ser resolvida no máximo em 3 minutos. Uma questão dessa é humanamente impossível você resolver em menos do que 7 minutos. Então, qualquer pessoa que for resolver, mesmo eu explicando aqui, essa questão só em fazer a leitura, ela já consome quase 3 minutos. Então, a média das questões da banca Consulplan é 5%, é 5 minutos. Então, uma questão dessa daqui, só na leitura você consome já quase os 3 minutos. E para você resolver, se você não estiver bem treinado mesmo, você leva no mínimo uns 20 minutos. Então, quer dizer que uma questão dessa não era para cair no exame de suficiência. Mas vamos lá, vamos terminar a questão, tá? Agora, ó, pessoal, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui, o preço de transferência é de 625. Ó. O preço de transferência é de 625. 625 e da Coreia foi de quanto? O preço da Coreia foi 1.200. Opa. 625 da China e da Coreia foi 1.200. Então, pessoal, quando a questão dá o primeiro preço de venda, você deixa aqui em cima, ó, aliás, o preço de transferência, você coloca aqui em cima como se fosse o preço de venda. Aí você, ó, coloca aqui, ó, que você vai transferir e você já na outra etapa você já coloca ele como se fosse preço de transferência. Então, ó, é só fazer esse macete aqui, ó, 625 e aqui 1.200. Agora, pessoal, é só fazer a DRE na tranquilidade, tá? Ó. Na China não existe o primeiro preço de transferência. Então, agora é só pegar, ó, e diminuindo. Então, vai ficar, ó, 625 menos 200 menos 250, dá 175, que é o nosso LAI. Qual é a alíquota desse imposto aqui? A alíquota dele, pessoal, a questão deu, ó, é de 40%. Então, você vem aqui e tira 40% aqui, ó. 40%, que vai dar quanto esse imposto de renda? Vezes 40%, dá R$ 70. Então, vai ficar, ó, 175 menos 70 vai dar 175 menos 70 dá 105. Então, aqui deu 105. Pronto. A questão quer que você pegue esse daqui, some com este, some com este. Agora, é só fazer aqui do mesmo jeito, pessoal. Ó. Vai diminuindo, tá? 1.200 menos 625, que é o preço de transferência, ó, da primeira etapa, ele veio para a segunda etapa, menos os custos variáveis, menos os custos fixos, dá igual a R$ 75, é o meu lucro antes do imposto de renda. Tem questão que não tem esse daqui, ó, o imposto de renda e o lucro, então, no lugar do LAI já é o próprio lucro, tá? Então, você tem R$ 75, foi o lucro antes do imposto de renda. Quanto é o imposto de renda? Aí você tem que olhar quanto é a alíquota. A alíquota é de 20%. Então, você tem aqui 20% de IR. Ó. 20% de IR. Quanto é 25% de IR?
75 vezes 20% dá R$15. Então, é 75 menos 15, que vai dar quanto? Que vai dar R$60. Então, aqui eu já tenho 105 e 60. Agora, vamos fazer dos Estados Unidos. Vamos ver quanto é o preço de venda dos Estados Unidos. O preço de venda dos Estados Unidos, ele já deu, ó, 2.400. Eu esqueci de colocar lá. Então, vamos colocar aqui, ó, 2.400. Então, pessoal, 2.400. Agora é só subtrair direto, ó. 2.400 menos 1.200 menos 150 menos 250. Dá 800. Esses 800, pessoal, vou ver quanto é a alíquota. Vamos ver quanto é a alíquota de imposto. A alíquota é de 30%. Então, você vai diminuir 30% aqui, ó. 30%. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 800 vezes 30% dá 240. Então, vai ficar 800 menos 240, 560. Pronto, pessoal. Opa, deixa eu apagar isso aqui que ficou meio... Agora, o que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo que você some esses três lucros. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 560 mais 60 mais 105 dá 725, é a soma dos três. 725 é a soma. O somatório dos três dá 725. Aí você volta lá na questão e responde como a letra A. Então, pessoal, ó, a resposta é a letra A. O que é o preço de transferência? O preço de transferência, você vai transferindo os valores de uma divisão para outra, tá? Na primeira etapa, esse preço de transferência, ó, na primeira etapa é como se fosse o preço de venda, e na primeira etapa ele não existe. Então, ó, o preço de transferência na primeira etapa, ó, não existe, tá? Na segunda etapa ele já existe. Aí, ó, você já coloca aqui, ó, você está recebendo esse preço de onde? Está recebendo o preço da primeira etapa. Ó, esse preço de transferência da Coreia já é quanto? 1.200. Você vai transferir para quem? Para outra etapa, que é dos Estados Unidos. Então, o preço de transferência é isto. Você pega essa DRE, pessoal, quando você tiver uma questão de preço de transferência, ó, já faz essa DRE e já resolve a questão na maior tranquilidade, tá? Então é isto, pessoal. Demoramos aqui porque tivemos que explicar, mas mesmo assim a questão duraria mais do que 7 minutos se você estiver bem treinado mesmo. Curso de Contabilidade, Professor Moreira, trabalhando 24 horas por dia para sua aprovação no exame de suficiência. Até a próxima.